Ela estava ali, silenciosa, quando os apóstolos fugiram. Estava ali quando os soldados cuspiram no seu filho, e permaneceu ali quando o mundo se desfez diante da cruz. Mas essa mesma mulher, que foi refúgio do menino Deus, consolo do crucificado e aurora do Pentecostes, foi um dia vista coroada de glória, com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, como revela o Apocalipse. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Essa mulher é Maria. E esta é a sua história como rainha, não por conquista terrena, mas porque foi exaltada por Deus no mais alto dos céus. Desde os primeiros tempos da igreja, quando tudo era escondido em catacumbas e orações sussurradas, já se intuía que aquela que carregou em si o Rei do Universo não poderia ter outro destino senão estar à sua direita, intercedendo por nós. E esse título, Maria Rainha, que para muitos pode parecer apenas uma devoção piedosa, é na verdade o eco de uma verdade teológica, bíblica, litúrgica e profundamente humana. Porque esta rainha é mãe, e esta mãe não reina para ser servida, mas para servir, com um cetro de misericórdia e um trono feito do coração de Deus. Mas por que chamamos Maria de rainha? De onde vem esse título? O que isso diz sobre nós, sobre nossas dores, sobre nossas esperanças mais escondidas? Ao longo desta jornada, vamos desvendar os marcos espirituais que fizeram da jovem de Nazaré a soberana do céu, honrada não com poder mundano, mas com uma glória que nasce do amor. Vamos caminhar pelos passos da história, pelas palavras da igreja, pelos suspiros da Escritura e pelas lágrimas dos fiéis, e descobrir que no coração da fé católica há uma rainha viva que vela por cada filho neste vale de lágrimas. Ela não está distante. Seu reinado não é frio. É como um colo que acolhe, uma luz que guia, uma voz que sussurra ao ouvido de Cristo os nomes que nós murmuramos em oração. Se você já se perguntou se há alguém no céu que entende sua dor, que intercede por aquele filho perdido, que escuta a súplica feita em silêncio diante de uma vela acesa, esta história é para você. Porque a rainha do céu não se esqueceu da terra. E neste dia, talvez seja ela a resposta que seu coração tanto esperava. Muito antes de Maria nascer, as Escrituras já preparavam o coração do povo para reconhecer nela uma dignidade única. Em um dos episódios mais comoventes do primeiro livro dos Reis, vemos Betsabé entrar na presença de seu filho, o rei Salomão. O jovem monarca, ao vê-la, levantou-se, prostrou-se diante dela e ordenou que fosse colocado um trono à sua direita, dizendo: "Não te recusarei coisa alguma." Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 20. Era assim em Israel. A mãe do rei recebia o título de Rainha-Mãe, sentando-se ao lado do trono e intercedendo em favor do povo. Essa imagem, tão simples mas tão cheia de ternura, é uma prefiguração do que Deus prepararia para Maria, a mãe do Rei Eterno. Os Salmos, em sua poesia inspirada, também deixaram entrever essa realidade. Em um deles, o salmista canta: "À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir." Salmos capítulo 44, versículo 10. A Igreja, desde os primeiros séculos, leu nestas palavras a figura gloriosa de Maria, já vislumbrada ao lado de seu filho, o Rei dos séculos. Não se trata de uma metáfora vazia, mas de uma verdade que o Espírito Santo gravou nas Escrituras, esperando o tempo certo para florescer no entendimento da fé. No Novo Testamento, essa luz torna-se ainda mais clara. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria, anuncia não apenas a concepção do Filho de Deus, mas o seu reinado. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 32 a 33. O anjo não usou a palavra rainha, mas revelou desde o princípio que o menino nascido dela seria rei para sempre. E se ele é rei, Maria é a mãe do rei. Isabel, cheia do Espírito Santo, a saudaria com reverência.
Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 43. Por fim, no último livro das Escrituras, uma visão celeste sela essa verdade. São João contempla uma mulher gloriosa, revestida do sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. A tradição cristã, desde os primeiros tempos, reconhece nessa imagem a Virgem Maria, exaltada por Deus acima de todas as criaturas, coroada com a dignidade de Rainha Celeste. Não por glória própria, mas porque ela foi totalmente unida à missão de seu Filho, o Rei que venceu o pecado e a morte. Assim, mesmo antes de ser proclamada pela boca da Igreja, a realeza de Maria já estava inscrita nas Escrituras. Era como uma promessa sussurrada ao coração dos humildes, um trono preparado desde a eternidade para aquela que diria sim à vontade do Pai. A Rainha do Céu, antes de ser coroada, foi anunciada. E quem tem ouvidos de fé, percebe. A coroa já estava nas entrelinhas da palavra. Não foi um decreto imperial, nem uma decisão conciliar que primeiro chamou Maria de rainha. Foi o amor da Igreja, ferido de adoração por Cristo, e deslumbrado diante de sua mãe, que ao contemplá-la em silêncio, começou a reconhecer nela a dignidade de rainha. Nos primeiros séculos do cristianismo, muito antes de haver procissões ou coroações, os fiéis perseguidos rezavam escondidos e já sussurravam com reverência: Domina mea, minha Senhora. Esse título nasceu no coração da Igreja como uma flor que brota da rocha, espontâneo, humilde, inevitável. Aqueles que mais estudaram e mais amaram a Cristo foram os primeiros a enxergar essa verdade com clareza. Orígenes, no século III, ao comentar o encontro entre Maria e Isabel, disse que a saudação da prima não era apenas a uma mãe, mas a uma soberana. Tu, minha Senhora. E logo após, Santo Efrém, no Oriente, escreveria orações inflamadas de ternura e reconhecimento, chamando Maria de Virgem Augusta, protetora, rainha e senhora. Ele a invocava como a mãe do rei, digna de honrarias superiores às dos anjos, pois o trono de Cristo foi, por escolha divina, o ventre dessa mulher bendita. Essa percepção foi se espalhando como chama silenciosa. São Jerônimo observou que, no idioma sírio, o nome Maria significa Senhora, e São Pedro Crisólogo, no século V, explicou que o anjo, ao saudá-la, já proclamava sua soberania espiritual. Para esses homens santos, não era necessário que Maria tivesse um cetro visível ou se sentasse em tronos dourados. Bastava vê-la em oração, no silêncio do serviço, na firmeza aos pés da cruz, para reconhecer que havia nela uma autoridade vinda do alto, uma realeza de alma fecundada pela graça. Ao longo dos séculos, essa convicção se enraizou. Era como se os santos estivessem vendo algo que o mundo ainda não conseguia enxergar. A rainha estava entre nós, oculta na simplicidade de uma serva. Eles escreviam, rezavam e pregavam com o coração inflamado, dizendo que Maria reinava não por usurpação, mas porque Deus a elevara. São Gregório Nazianzeno a chamou de Mãe do Rei de todo o universo. São João Crisóstomo, São Germano de Constantinopla, Santo André de Creta. Todos a proclamaram rainha de modo natural, como quem apenas reconhece o que o céu já decidiu. A Igreja, antes mesmo de formular o dogma da Assunção, já a contemplava em sua glória. A teologia veio depois, como luz que organiza o que a fé já intuía. Era impossível olhar para Maria sem perceber que nela se cumpria o salmo que diz: colocou-se como rainha à tua direita, em vestes douradas e rodeada de esplendor. Salmos, capítulo 44, versículo 10. E foi assim que a coroa da rainha foi sendo revelada, não colocada por mãos humanas, mas descoberta por olhos contemplativos. Uma coroa invisível, mas tão real quanto o amor que a gerou. Na aurora da humanidade, Eva estendeu a mão para o fruto proibido. E com esse gesto, uma ruptura rasgou a história entre Deus e seus filhos. Mas, na plenitude dos tempos, outra mulher, em silêncio e obediência, estendeu seu coração ao plano divino e, ao fazê-lo, iniciou um caminho de restauração.
Maria não foi apenas a mãe do Redentor. Foi, por desígnio do próprio Deus, associada intimamente à missão de seu filho, como a nova Eva, ao lado do novo Adão. Essa união sem confusão é um dos mistérios mais profundos e sublimes da fé cristã. No Calvário, enquanto Jesus, o novo Adão, vencia o pecado na cruz, Maria, de pé, oferecia-se em união com ele, como mãe e discípula, como serva e corredentora. Ali, sob o madeiro onde a realeza de Cristo foi proclamada com a inscrição Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 19, Maria recebia espiritualmente a coroa da dor e do amor. Não uma coroa de ouro, mas de compaixão. Não por imposição humana, mas por íntima participação no mistério da salvação. Santo Afonso de Ligório, meditando sobre esse momento, afirmava que Maria reinou no Calvário com Jesus, não em glória, mas em sofrimento. Seu trono era o próprio coração trespassado de mãe. Por isso os santos sempre ensinaram que Maria é rainha não só por ser mãe do rei, mas porque cooperou de modo único com a redenção. Assim como Eva esteve junto de Adão na queda, Maria esteve junto de Cristo na vitória. O Papa Pio XII diria mais tarde que Maria, associada ao novo Adão, venceu com ele o pecado e a morte. E por isso foi coroada rainha não como honra vazia, mas como fruto de uma vida unida à cruz. Essa verdade foi resumida com beleza por um antigo discípulo medieval citado pelo magistério. Como Cristo, por título de redenção, é nosso Senhor e Rei, assim a bem-aventurada Virgem, pelo singular concurso prestado à nossa redenção, é Nossa Senhora. Ela não reina com poder terreno, mas com autoridade espiritual. Seu trono é o Calvário, seu cetro, a fidelidade, seu povo, os filhos gerados na dor, como João, o discípulo amado. Ali, com lágrimas e firmeza, Maria se tornava mãe da Igreja e senhora de cada alma redimida. Vê-se, portanto, que o reinado de Maria não nasceu do privilégio, mas da entrega. Ela não buscou a glória, mas aceitou estar ao lado de Cristo em sua humilhação. Por isso, foi elevada. Por isso, reina. Como ensina a Constituição dogmática Lumen Gentium, foi exaltada por Deus como Rainha do Universo, para se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. Lumen Gentium, número 59. Maria reina porque amou até o extremo, e quem contempla essa rainha vê nela o reflexo da própria cruz, não uma coroa que afasta, mas uma que abraça e salva. Muito antes da Igreja formalizar títulos e instituir festas, os santos que moldaram a fé nos primeiros séculos já viam em Maria uma dignidade que ultrapassava os limites da linguagem comum. Eles não a olhavam com os olhos do mundo, mas com os olhos da fé, inflamados pelo amor ao Verbo feito carne. Foi assim que começaram a chamá-la de Senhora, Domina, Augusta, Rainha. Esses nomes não nasceram de fórmulas teológicas, mas de uma contemplação apaixonada e reverente de sua maternidade divina. Santo Efrém, no século IV, poeta e doutor da Igreja, colocou nos lábios da Virgem palavras que nenhum súdito ousaria dizer a si mesmo. O céu não te serviu de mãe, e no entanto fizeste dele teu trono. Ora, quanto mais se deve honrar a mãe do rei do que o seu trono. A lógica do amor é mais alta que a dos homens. Se o próprio Cristo habita o céu, mas nasceu de Maria, então ela é mais do que o céu. É o trono vivo da presença de Deus, e por isso mesmo rainha de toda a criação. São Jerônimo, profundo conhecedor das Escrituras, destacou que o nome Maria, em aramaico, significava Senhora. A língua já trazia embutida uma reverência que os séculos iriam decantar em doutrina. São Pedro Crisólogo, no século V, explicaria que o próprio anjo, ao saudar Maria com a expressão Ave cheia de graça, estava reconhecendo uma superioridade divina nela. Disse ele que Maria nasceu já como senhora, pelo poder do filho que dela nasceria. No Oriente, a espiritualidade era ainda mais audaciosa em sua exaltação mariana. São Gregório Nazianzeno
não hesita ao chamar Maria de Mãe do Rei de todo o universo. São João Crisóstomo vê nela uma soberania espiritual que supera a dos reis terrenos. São Germano de Constantinopla, tomado de ternura, escreve que Maria, ao ser elevada ao céu, escuta do próprio Deus: Senta-te, ó Senhora, sendo tu rainha e mais eminente que todos os reis, pertence-te estar sentada no lugar mais nobre. São João Damasceno, um dos maiores doutores marianos da antiguidade, proclama com clareza: ela se tornou verdadeiramente senhora de toda a criação no momento em que se tornou mãe do Criador. Não há realeza mais legítima do que esta. Maria não recebeu um trono de homens, mas foi entronizada pela Trindade, porque sua maternidade a uniu de modo único ao mistério da encarnação. Esses testemunhos não são exageros piedosos, são a alma da Igreja falando com liberdade antes dos tratados formais. São homens de fé e santidade, que entenderam que quem gerou o Rei dos Reis não poderia ser outra coisa senão rainha. E quanto mais mergulhavam no mistério da encarnação, mais compreendiam que Maria não estava ao lado de Cristo apenas como mãe biológica, mas como colaboradora perfeita, senhora por amor, rainha por graça. Eles não a coroaram, apenas descreveram aquilo que já viam resplandecer em sua alma. Em cada verdade proclamada pela Igreja sobre Maria, há uma pedra preciosa colocada com reverência na sua coroa invisível. Não são doutrinas isoladas ou títulos simbólicos, são confissões de fé enraizadas na revelação, que reconhecem na Mãe de Deus a mulher por excelência, toda consagrada ao plano de salvação. Os 4 dogmas marianos, definidos solenemente ao longo da história, não apenas exaltam Maria, revelam seu papel insubstituível na história da redenção. E unidos entre si, formam o fundamento espiritual de sua realeza. O primeiro dogma, a maternidade divina, foi proclamado no Concílio de Éfeso, no ano 431, como resposta a uma heresia que negava a união entre a divindade e a humanidade de Cristo. A Igreja, ao declarar que Maria é Theotokos, Mãe de Deus, reconheceu que nela o céu tocou a terra de modo definitivo. E como poderia a Mãe do Rei não participar de sua realeza? Se ela é Mãe do Senhor, como cantou Isabel, donde me vem esta honra de vir a mim, a Mãe do meu Senhor? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 43. Então ela é, por direito espiritual, rainha ao lado do rei. O segundo dogma, a virgindade perpétua, confirma que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Sua integridade corporal é sinal da pureza absoluta de sua entrega. Ela não pertenceu a ninguém, senão a Deus. Seu corpo foi santuário e trono, seu ventre, templo da nova aliança. E uma rainha que reina com o rei da pureza não poderia ser senão toda santa, toda consagrada, toda virgem. A virgindade de Maria é a veste branca que reveste sua realeza. O terceiro dogma, proclamado pelo Papa Pio IX em 1854, declara a Imaculada Conceição de Maria. Desde o primeiro instante de sua existência, ela foi preservada do pecado original. Essa verdade eleva Maria acima de toda mancha, desde o ventre materno. Sua alma não conheceu as trevas da queda. Foi preparada por Deus para ser a mãe do Cordeiro sem mancha. E se o pecado fez cair a primeira mulher, a graça elevou a nova Eva. Ela é a mulher vestida de sol, sem sombra, sem culpa, sem ferida. E quem assim foi preservada por amor, recebeu como herança uma dignidade regia, que nenhuma criatura jamais conheceu. O quarto dogma, definido pelo Papa Pio XII em 1950, proclama a Assunção de Maria em corpo e alma ao céu. Esse mistério confirma sua glorificação definitiva. Ela não esperou o fim dos tempos para receber a plenitude da promessa. Foi elevada, coroada e entronizada ao lado do Filho. Se há uma rainha no céu, é porque há uma mãe que não conheceu a corrupção do sepulcro, mas foi levada viva à glória. Como diz a Constituição dogmática Lumen Gentium, foi exaltada pelo Senhor como rainha do universo, para se conformar mais plenamente com seu Filho. Lumen Gentium, número 59.
Cada dogma não apenas honra Maria, mas revela algo sobre Cristo e sobre a Igreja. Ela é rainha porque é mãe. É rainha porque é toda pura. É rainha porque foi preservada. É rainha porque foi glorificada. E essa coroa que o céu lhe deu, a Igreja reconhece com amor, como quem enxerga numa mãe elevada o destino eterno dos filhos que nela confiam. A fé do povo de Deus é moldada, antes de tudo, pelo que reza. E desde os primeiros séculos, as orações, os hinos e as celebrações da Igreja já entoavam louvores à Mãe do Senhor com expressões que, mesmo antes de qualquer definição dogmática, deixavam clara a consciência viva de sua realeza. A liturgia, essa linguagem sagrada entre o céu e a terra, foi a primeira a entronizar Maria não em palácios, mas no coração da oração cristã. Nas liturgias do Oriente, desde muito cedo, surgiram cânticos em honra da Theotokos, Mãe de Deus, chamando-a de Rainha do Universo, Trono do Rei, Augusta Soberana. A liturgia bizantina, ainda hoje, canta: A tua honra é mais alta que a dos querubins, e a tua glória é maior que a dos serafins. Essas palavras dirigidas à Mãe de Jesus no altar não são mero exagero poético. São confissões litúrgicas de que Maria participa da glória do Filho com uma dignidade incomparável. No Ocidente, os antigos sacramentários, coleções de orações usadas nas missas, já invocavam Maria como rainha, pedindo sua intercessão como se ela reinasse com a autoridade de mãe sobre o coração do Filho. A antífona Salve Regina, entoada desde o século XI, chama Maria de Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Não se trata de um título decorativo, mas de uma súplica a uma soberana que escuta. O povo cristão, ao cantar essas palavras, confessa que há uma rainha no céu que se inclina para os que choram no vale da terra. A liturgia das horas, oração oficial da Igreja, consagra várias festas marianas onde o tema da realeza é explícito. Na solenidade da Assunção, por exemplo, a antífona do Magnificat declara: Hoje a Virgem Maria foi elevada acima dos coros dos anjos, louvemos a Cristo que a exaltou. Já na festa de Maria Rainha, celebrada no dia 22 de agosto, a oração coleta proclama: Ó Deus, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe e rainha, fazei que, protegidos por sua intercessão, alcancemos o reino do céu. A liturgia não inventa realidades. Ela manifesta, celebra e perpetua o que a fé vive e reconhece. O canto do Magnificat, entoado diariamente nos ofícios vespertinos, é a própria proclamação da exaltação de Maria. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 48. Cada vez que a Igreja repete essas palavras, reconhece que aquela que se fez serva foi exaltada como rainha. E é por isso que ela reina, porque nunca buscou o trono, mas apenas o coração de Deus. A realeza de Maria, portanto, não está isolada num dogma ou escondida numa devoção particular. Ela pulsa em cada celebração, em cada missa onde seu nome é pronunciado, em cada súplica onde sua intercessão é invocada. A liturgia a entroniza com naturalidade, como quem sabe que na casa do rei, sua mãe é também rainha. Não há coroa mais segura do que aquela que nasce da oração da Igreja. E Maria, desde sempre, tem sido coroada no altar. A fé que se ajoelha no altar também se ergue nos altares de pedra, nos vitrais coloridos, nos ícones dourados, nos pincéis que tocam a eternidade com cores humanas. A realeza de Maria não ficou restrita às palavras. Ela foi esculpida, pintada, entalhada e coroada em cada canto da cristandade. Desde os primeiros séculos, a arte sacra foi a linguagem silenciosa com que os fiéis disseram ao mundo: Maria é rainha. E o fizeram não como ideal estético, mas como ato de adoração ao mistério que nela se revela. Nas catacumbas de Roma, onde os cristãos celebravam em segredo, já se encontra a imagem da Virgem com o menino, sentada em trono, envolta de signos celestes.
Mesmo na escuridão da perseguição, a Igreja via nela não apenas a mãe de Jesus, mas a Senhora entronizada com o Filho. Era como se os primeiros mártires, ao contemplarem Maria, enxergassem uma vitória silenciosa já consumada. Onde o Filho reina, a mãe não pode ser serva esquecida. Ela reina também, com a humildade que encanta o céu. Na Idade Média, quando a teologia se aliava à mística e a arte florescia nos mosteiros, multiplicaram-se os afrescos e vitrais que representavam a coroação de Maria. Em muitas dessas obras, vê-se a Santíssima Trindade colocando sobre sua cabeça uma coroa tripla, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um exaltando-a com amor. Não é apenas uma representação imaginativa, é um símbolo profundo de que Maria foi elevada por inteiro, corpo e alma, e que sua glória toca todos os mistérios divinos. A arte mariana não busca realismo. Ela quer revelar o invisível por meio da beleza. Entre os ícones do Oriente, há uma tradição milenar de representar Maria como Rainha do Céu, Theotokos Platítera, com o menino no centro do peito, cercada de estrelas, luas, tronos e anjos. Ela não está sozinha. O Filho é sempre o centro, mas é impossível olhar para ela sem reconhecer sua majestade. Ali o povo cristão aprende sem palavras que Maria não é uma lembrança do passado, mas uma presença que governa com o coração. Cada ícone é uma janela aberta entre a terra e o céu, onde a rainha se inclina para os que ainda caminham. Na arte ocidental, grandes mestres como Fra Angelico, Botticelli, Rafael e tantos outros imortalizaram a cena da coroação celeste. Mas foi nos pequenos gestos, nas imagens entronizadas nas casas, nos quadros pendurados em cozinhas pobres, nas medalhas ao redor do pescoço, que o povo de Deus mais expressou sua fé na realeza de Maria. Porque não é a riqueza das tintas que faz uma rainha, é a fé de quem a contempla, pedindo sua presença no ordinário da vida. A mística da coroação não é apenas uma devoção, é uma resposta espiritual. Quando a alma reconhece que há uma mãe glorificada, coroada pelo próprio Deus, ela encontra esperança. A arte sagrada é o reflexo dessa esperança. E por trás de cada imagem da Rainha do Céu há um convite. Confia em mim, intercedo por ti. Minha coroa é feita das tuas lágrimas entregues com fé. Maria é rainha não apenas nos altares da arte, mas no sacrário da alma que a acolhe como senhora. No dia 22 de agosto, a Igreja inteira celebra oficialmente Maria como rainha. Esta festa, embora tardia em termos históricos, é a coroa litúrgica de séculos de fé vivida, ensinada e adorada. Foi o Papa Pio XII quem, em 1954, instituiu a memória de Maria Rainha por meio da encíclica Ad Caeli Regina. Mas a origem desta solenidade não está apenas nos escritos papais. Ela brota do coração da Igreja como fruto amadurecido pela oração, pelo sofrimento e pela contemplação do mistério da Mãe do Redentor. Ao estabelecer essa festa, o Papa Pio XII não criava algo novo. Ele reconhecia aquilo que já era professado na fé dos fiéis, pregado pelos santos, celebrado nas liturgias e cantado nas devoções. Ele escreveu: argumentos da tradição, da liturgia e do sensus fidelium provam de modo incontestável que a Santíssima Virgem Maria deve ser chamada Rainha, não só por causa de sua dignidade de Mãe de Deus, mas também porque, por vontade de Deus, ela teve parte na obra da salvação eterna. Assim, a festa de Maria Rainha foi colocada uma semana após a Assunção, como expressão da lógica do céu. Quem foi elevada em corpo e alma também foi coroada como rainha. A escolha da data não é acidental. Ao celebrar a Assunção no dia 15 de agosto e a realeza de Maria no dia 22, a liturgia oferece uma visão contínua. A mãe é glorificada e depois entronizada. Esse intervalo de 7 dias é como uma oitava espiritual, em que o povo cristão contempla a exaltação daquela que foi humilde. É como se o céu dissesse: aquela que serviu, agora governa. Aquela que sofreu, agora consola. Na oração da missa deste dia, a Igreja suplica:
Ó Deus, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe e rainha, fazei que, protegidos por sua intercessão, alcancemos no reino do céu a glória prometida aos vossos filhos. Esta súplica é a essência do dogma vivido. Maria não reina distante, mas intercede. Não governa com ordens, mas com amor. Sua coroa é sinal de esperança para os que ainda caminham, e sua festa, uma promessa de que também nós, um dia, seremos exaltados com Cristo se permanecermos fiéis como ela. Além do aspecto litúrgico, a festa de Maria Rainha traz à tona um ensinamento profundo. Deus não se esquece dos humildes. Maria não buscou trono algum, não pediu honrarias, não desejou títulos. Ela apenas disse sim, e por esse sim foi exaltada. A realeza de Maria é a resposta divina à obediência humana. Ela é rainha porque se fez escrava do Senhor. E essa festa não é apenas dela, é de toda a Igreja que nela contempla o seu destino glorioso. Celebrar Maria como rainha é, portanto, um ato de fé, de confiança e de amor. É reconhecer que no céu há uma mãe que governa com o coração e que continua a olhar por nós. É crer que mesmo em meio às tribulações deste mundo, há uma coroa reservada para aqueles que, como Maria, entregam-se totalmente a Deus. E neste dia, quando os sinos tocam em honra da rainha, o céu parece mais próximo, como se a porta do reino se abrisse um pouco mais, apenas para nos lembrar que ela já está lá esperando por nós. Não é possível compreender plenamente a realeza de Maria sem olhar para sua missão atual. Ela não reina como quem está distante, sentada num trono inacessível, mas como mãe preocupada com os filhos que se afastaram, que se perderam, que esqueceram de onde vieram. Sua coroa diante de Deus é feita de intercessões silenciosas por aqueles que já não rezam. Seus olhos estão voltados, de modo especial, para os que andam errantes. É por isso que o título de rainha é inseparável do título de mãe. Maria não desiste de nenhum de seus filhos. Os santos compreendiam essa verdade com uma profundidade tocante. Santo Afonso de Ligório afirmava que Maria é rainha da misericórdia porque é mãe do juiz. Se Cristo é o rei da justiça, Maria é a rainha da misericórdia. E sua realeza é um consolo para os pecadores. Ela não reina apenas sobre os anjos, mas sobretudo sobre os corações feridos. Não governa para condenar, mas para resgatar. E os filhos que mais atraem sua atenção são justamente os que estão mais longe. Nos muitos títulos marianos que a Igreja reconhece, Nossa Senhora das Dores, da Esperança, do Perpétuo Socorro, da Consolação, há um fio de ouro que os une. Todos revelam uma rainha que não se envergonha de buscar os filhos no chão da miséria espiritual. A Mãe do Senhor vai até onde a criatura mais se afastou. E como no episódio das bodas de Caná, ela percebe antes mesmo que falte o vinho. O que falta no coração dos seus? Eles não têm mais vinho. Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículo 3. Não tem mais fé, nem direção, nem coragem. E ali, em silêncio, ela intercede. Ao ser proclamada rainha, Maria não recebeu um novo papel, mas teve seu coração revelado por inteiro. Como rainha, ela se torna refúgio para os pais que choram os filhos afastados da igreja, para esposas que veem seus maridos mergulhados na indiferença espiritual, para mães que sofrem em silêncio pelas escolhas erradas de seus filhos. Diante do trono da rainha, cada súplica ganha um eco. E mesmo que a resposta não venha no tempo esperado, ela vem revestida de cuidado. Pois nenhuma lágrima oferecida com fé cai sem resposta no reino onde Maria intercede. Por isso, este é um momento oportuno. Quem estiver escutando esta história, pode agora, neste instante, entregar o nome daquele ente querido que se afastou da fé. Pode pensar no filho que já não reza, no esposo que já não comunga, na filha que se perdeu em caminhos escuros. Diga o nome, entregue a situação. A rainha está ouvindo, ela está viva, e continua dizendo ao filho, como em Caná: eles precisam de ti. E Jesus, por amor à sua mãe, nunca deixa de agir. Na profecia do Apocalipse, a igreja contempla uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça.
Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Essa imagem, luminosa e solene, foi desde cedo interpretada pelos padres da Igreja como figura da Virgem Maria e também da própria Igreja. Mas é inegável que essa mulher gloriosa e combatente corresponde plenamente à Mãe do Redentor em seu papel escatológico. Maria não é apenas Rainha do Céu, mas aquela que, coroada, participa do grande combate final entre o bem e o mal. A coroa de 12 estrelas não é símbolo de vaidade, mas de missão. Cada estrela representa uma tribo de Israel, um apóstolo, um reflexo da plenitude do povo de Deus. Maria carrega sobre sua cabeça o sinal da totalidade dos eleitos, e por isso ela se torna a rainha do combate espiritual. Não luta com espadas, mas com súplicas. Não desfere golpes, mas intercede com lágrimas. E sua presença no Apocalipse não é de uma figura passiva, mas de uma mulher em dores de parto, gerando para Deus uma nova humanidade. Essa participação ativa da rainha na batalha final foi reconhecida com clareza por São Luís Maria Grignion de Montfort, que anunciou: Deus quer revelar e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos, nos últimos tempos, porque ela deve brilhar mais que nunca em misericórdia, força e graça nesses últimos tempos. Para ele, os últimos dias seriam marcados por um retorno profundo à Mãe, e os santos que surgiriam teriam nela seu modelo e escudo. Maria, então, não seria apenas Rainha do Céu, mas Rainha dos Apóstolos dos últimos tempos, Mãe do exército fiel que vencerá o dragão. O Papa Pio XII, ao proclamar a festa de Maria Rainha, também apontou para esse aspecto. A realeza de Maria é garantia de vitória. Ela já está coroada. O inimigo já foi vencido na cruz, mas ainda há batalhas a serem travadas no coração dos homens, e Maria está presente em cada uma delas, sustentando com sua presença os que lutam com fé. A coroa que ela recebeu no céu é também a promessa de que o reino de Cristo triunfará na terra. Por isso, cada vez que rezamos, Rainha dos Anjos, rogai por nós, ou Rainha da Paz, rogai por nós, estamos proclamando que Maria participa da vitória de seu Filho e que sua realeza é escudo para os fracos, refúgio para os que esperam. Ela é a mulher do Apocalipse, coroada não por honra pessoal, mas porque nela a Igreja já vê seu destino final. Toda vez que uma alma se consagra a Maria, um elo novo se forma nesse exército espiritual. Toda vez que alguém confia sua vida à Rainha, um clarão brilha na noite do mundo. No princípio, uma mulher escutou a voz da serpente e, por sua escolha, introduziu no mundo a desobediência. Eva, formada do lado de Adão, estendeu a mão para o fruto proibido e, ao fazê-lo, fechou as portas do paraíso. Mas Deus, desde esse instante de queda, prometeu que uma outra mulher viria, uma que esmagaria a cabeça da serpente, não com força, mas com obediência. Essa mulher é Maria, e por isso a Igreja a chama de Nova Eva, porque nela se cumpriu aquilo que a primeira não conseguiu viver, a confiança total em Deus. Se Eva foi tirada do lado de Adão, Maria esteve ao lado do novo Adão, Cristo, não no jardim da criação, mas no jardim do Getsêmani e depois aos pés da cruz. A primeira caiu por escutar o inimigo, a segunda venceu por escutar o anjo. A primeira estendeu a mão para o fruto da árvore da morte, a segunda ofereceu seu ventre para o fruto da árvore da vida. Maria é a nova Eva porque, onde houve desobediência, ela trouxe fidelidade. Onde houve ruína, ela gerou redenção. Essa união com o novo Adão não terminou na cruz. A tradição da Igreja reconhece que Maria foi associada intimamente à obra de Cristo, não apenas como mãe, mas como colaboradora singular no mistério da salvação. O Concílio Vaticano II afirma: elevada ao céu, não abandonou sua missão salvadora, mas com múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Lumen Gentium, número 62. Ela, que no tempo caminhou com o Filho, agora no céu permanece com ele. Sentada à sua direita, como as rainhas mães do Antigo Testamento, sua presença é sinal de confiança, refúgio e poder misericordioso. Na tradição bíblica, a figura da Gebirá, a mãe do rei,
ocupava lugar de honra e influência. No primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19, está escrito: Betsabeia entrou à presença do rei Salomão para falar por Adonias. O rei levantou-se para recebê-la, inclinou-se diante dela e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para a mãe do rei, que se sentou à sua direita. Essa imagem se cumpriu plenamente em Maria, a mãe do Rei Eterno. Sentada à direita de Cristo, ela não apenas compartilha de sua glória, mas intercede com a autoridade de mãe. E Cristo novo Salomão escuta sua voz com amor. Assim, quando dizemos que Maria é rainha, não falamos de um título distante, mas de um relacionamento íntimo com o próprio Cristo. Ela é a nova Eva, sentada ao lado do novo Adão. Juntos, não para repetir o drama da queda, mas para reinar eternamente como sinais do novo céu e da nova terra. E toda alma que reconhece essa verdade encontra nela o caminho de volta ao paraíso perdido. Porque se por uma mulher veio a queda, por uma mulher também se revelou o rosto da vitória. Hoje você contemplou algo que talvez o mundo moderno tenha esquecido. Há uma rainha no céu, mas ela é também mãe na terra. Ela não é distante, nem alheia às nossas lutas. Sua realeza não a afastou de nós. Ao contrário, tornou-a mais próxima. A mulher coroada com 12 estrelas não deixou de ser a mulher que um dia apertou contra o peito o Deus menino em Belém, que chorou silenciosa no Calvário e que agora intercede por cada um de seus filhos com amor que não cansa. Maria, rainha do céu e da terra, é a nova Eva sentada ao lado do novo Adão. Onde Eva hesitou, ela acreditou. Onde a antiga humanidade caiu, ela foi o princípio de uma nova criação. E porque seu sim ecoa eternamente, cada vez que alguém a invoca com fé, ela responde: seu trono está ao lado do rei, mas seus olhos estão voltados para os humildes. Sua coroa brilha no céu, mas seus passos se fazem ouvir nas casas dos pobres, nas lágrimas dos aflitos, nas dores daqueles que ainda esperam um milagre. Diante dela, hoje, você pode fazer um gesto de confiança. Não importa quanto tempo alguém esteja afastado da fé, quantas vezes tenha falhado ou quantas orações pareçam ter ficado sem resposta. Maria continua sendo mãe e seu filho continua ouvindo sua voz. Talvez tudo o que Deus espera de você seja esse pequeno ato de entrega, essa súplica sussurrada no coração. Diga com fé: Rainha do céu, intercede por mim. Ou diga o nome de quem você ama e que precisa voltar ao caminho da luz. Se esta história tocou sua alma, se reacendeu em você o desejo de confiar mais, de rezar mais, de voltar a crer, então permita que ela vá além. Curta, compartilhe, escreva nos comentários os nomes das pessoas por quem deseja rezar. Talvez este seja o passo que vai mudar tudo. Talvez sua oração de hoje seja a coroa que Maria colocará diante do trono de Deus por alguém que você ama. Porque a rainha não esquece de nenhum de seus filhos. E sua missão é esta: levar cada um de nós de volta ao coração do rei.